Então, eu desejo que a gente possa conversar. Muito prazer, eu sou Alexandre e eu vim ao mundo para conversar. Qualquer coisa que eu faço é com esse propósito, é para puxar um dedo de prosa. Então, que isso aqui não vai ser uma palestra, isso aqui é uma conversa ao pé do ouvido, com um pouquinho de café, café, saúde, café, eu sou mineiro, eu estudei para isso, né? Então, café é uma coisa que a gente não recusa e que melhora profundamente a vida. Então, a minha pergunta começou a ser: como é que a gente pode conversar sobre ansiedade de um jeito que as pessoas se sintam acolhidas e não julgadas? Que elas não precisem se esconder, porque quando a gente diz para você é mais fraco que os outros, vá se tratar, eu estou dizendo você é pior que os outros. Isso gera vergonha, isso constrange, isso piora as relações sociais, isso faz as pessoas perderem a espontaneidade, faz as pessoas começarem a esconder pedaços de si para o outro, a ter que mascarar. E isso está longe, é o caminho oposto da saúde mental. A saúde é um lugar da boa palavra, do bom compartilhamento. Então, sempre que a gente esconde, a gente piora. Sempre que a gente mascara, a gente piora. Então, esse livro foi pensado assim. Um livro para a gente, eu uso essa frase aí, retirar a ansiedade da caverna da solidão. Para mim, somos uma multidão de ansiosos, solitários e envergonhados. A gente precisa, pelo menos, passar a ser uma multidão de ansiosos. Que a gente não fique mais sozinho e nem tenha vergonha nem culpa de falar disso. É isso. Xande, você faz várias metáforas no seu livro, né? E o meu vizinho, ele tá super equilibrado, né? Os pratinhos dele estão ali, rodando lindamente, né? E que quando eu me esborracho no chão, isso é uma falta minha, isso é um erro, isso é uma questão, como você mesmo colocou, né? Uma questão individual. Eu errei, eu fui incapaz de dar conta disso tudo, então logo eu mereço estar aqui nesse chão, me esborrachando nesses caquinhos de prato dos outros, inclusive, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa metáfora, que é a minha preferida, né? Eu acho ela maravilhosa. Olha, eu nunca fui uma pessoa equilibrada. Nunca. E tenho a impressão de que morrerei sem ser. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso, para não chocar curitibanos assim na primeira visita. É o seguinte, a ideia do equilíbrio, quando descreve uma pessoa equilibrada, descreve uma pessoa que é quase indiferente à vida. Como se as coisas não lhe atravessassem. E eu nunca fui essa pessoa. Eu sempre fui super chorão, por exemplo, para começar a conversa. Então, quando eu choro, mas é aquele choro assim, até cansar e dormir depois. Eu sou esse chorão. Então, eu sempre chorei muito, por exemplo. Quem chora muito não deve ser uma pessoa equilibrada, segundo essa imagem. Né? Eu amo muito. Então, eu sinto muito medo. As pessoas equilibradas sentem receio. Então, eu sempre fui uma pessoa muito desequilibrada, segundo essa metáfora desse equilíbrio que eu não acredito. Eu desacredito nisso, não estou falando isso só pessoalmente. Isso começou por uma sensação pessoal e depois, obviamente, eu fui rechear isso de teoria, de busca, de leitura. E hoje eu tenho muita garantia no que eu estou falando para vocês. Essa ideia deste equilíbrio,
de uma pessoa equilibrada é uma ideia de uma prisão. Essa imagem desse equilíbrio é uma gaiola de ouro. Ela é uma gaiola, mas é de ouro. Ela é de ouro, mas é uma gaiola. Então, eu acho que as cores da vida, a vida tem cores, tem ideias, tem... Se nós fôssemos essas pessoas, a gente não chegaria. Pessoas de todas as classes sociais, de todos os níveis de conhecimento, se a gente começar a puxar aqui um versinho, todo mundo vai cantar. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Pronto. Nós estamos cantando uma das músicas mais bregas da história da música brasileira. Assim dizem. Para mim, o hino nacional brasileiro chama-se Evidências. Certo? Não existe nenhum brasileiro que fique indiferente a Evidências. É a música preferida em todos os karaokês. Do churrasco mais peba até aquele karaokê profissa que você vai no boteco. Todo mundo tá brigando para cantar Evidências. Então, as pessoas que cantam Evidências, me desculpem, não são equilibradas. Elas sentem a vida, entende? Elas sentem a vida. Então, eu prefiro entender a vida a partir desse pressuposto. Se a gente for falar de equilíbrio, é uma corda bamba. Se a gente for usar essa palavra, é assim, equilíbrio é isso, andar numa corda bamba e ver um monte de prato caindo o tempo inteiro. Porque se alguém me disser aqui que dá conta da vida, eu também vou dizer, mentira. Porque a gente não dá conta. E é por isso que a gente precisa de falar, escrever, cantar, fazer arte, amar, se apaixonar, brincar com criança, porque isso tudo vai dando pra gente um alento para a vida que a gente não dá conta, para os pedaços da vida que a gente não dá conta, para os pratos que caem no chão. Então, para mim o equilíbrio ele só é possível se a gente entender que o equilíbrio é uma tentativa de lidar com a fragilidade da existência. O equilíbrio é isso, uma tentativa de lidar com a fragilidade da existência. E veja, não somos nós que estamos frágeis, é a vida. A vida é frágil. A vida se quebra toda hora. E ela se quebra diante da gente. E às vezes é o chão que se quebra. E a gente cai no vazio. E a gente aprendeu a falar que quem é frágil somos nós. Isso é uma distorção. Então esse livro está falando disso, sabe, gente? Desacreditemos nessa metáfora do equilíbrio. Lutemos todos os dias para podermos ser atravessados pela vida. Porque as cores da vida, elas dão cor à vida. Se a gente tirar essas cores da vida, a gente vai ter uma vida acinzentada. E veja, o cinza é uma cor legal. É uma cor massa. Mas não merece ser a única. Não merece. Tem um arco-íris inteiro de cores aí para a gente entender quais os espectros de cores que a gente vai navegar a existência afora, né? Então, equilíbrio é uma palavra que, do jeito que ela é, por exemplo, entrevista com um psicólogo, já estou escolado, né? Já tem tempinho que eu estou... Começa assim, Alexandre, você que é psicólogo, as pessoas falam assim,
Bom, você não pode se atirar muito no amor, porque senão você pode se machucar, mas também se você evitar. Qual é o ponto médio? Qual é a medida exata? As perguntas para o psicólogo na mídia estão sempre buscando essa medida. Isso é uma prova de que a cultura está assolada por essa metáfora do equilíbrio. E eu não acho que a vida se manifeste desse jeito, né? Porque senão, na hora que a gente atravessa essa linha, a gente se sente culpado. E a gente fala, meu Deus do céu, eu tinha que ter ficado lá no ponto médio, né? Como eu sou uma pessoa pior, eu vou pro lado de lá, né? Ou eu evito demais. Eu prefiro pensar que nós somos inquietos, imprecisos, e uma hora a gente está do lado de cá, outra hora a gente está do lado de lá, outra hora a gente está um pouquinho mais próximo do meio, em relação a qualquer tema. E eu prefiro pensar esse equilíbrio da corda bamba, porque ele é um equilíbrio que reconhece, primeiro, que nós estamos tentando o tempo inteiro, segundo, que nós não conseguimos, que nós não damos conta de tudo, que tem prato caído no chão, não tem jeito de dar conta de tudo. Vamos repetir, irmãos, eu não dou conta de tudo. Amém. Para além dessa questão que você coloca, né, dessa fragilidade humana, dessa aparente até incoerência, né, vou, mas não vou, quero, mas não quero. Existe algo no processo humano que é a busca por segurança, que é a busca por garantia, que é o desejo de estar minimamente relacionado com alguma certeza. E tem uma passagem do teu livro que você coloca a ansiedade como o fantasma do imprevisível, do incontrolável, do indecifrável da vida. Então essa dimensão até quase filosófica, né, Xandinho, de que viver é de alguma forma se sustentar algumas incertezas, se sustentar uma aposta, muito mais uma aposta do que uma garantia, né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso e falasse um pouco da relação disso com a ansiedade. Porque é uma dinâmica até meio maluca, porque a hora que a gente daí tem aquilo que é seguro, aquilo que está selado, aí a dinâmica do desejo vem e fala assim, mas não era bem isso que eu queria, né? Aí a gente precisa pensar num próximo livro para falar sobre desejo, né? Mas sobre essa questão dessa imprevisibilidade, essa corda bamba que vai desenhando um caminho que a gente não sabe bem onde é que ele termina, né? E como que isso se relaciona com a ansiedade. O próximo livro é sobre esperança, tá? Já está sendo escrito, vai ser publicado ano que vem. Mas, primeiro que é o seguinte, a gente fica de tempos em tempos se colocando umas receitinhas assim, para ver se a gente controla essa danada da vida, né? E aí tem um monte de card no Instagram que diz assim, não crie expectativas, porque você sempre será frustrado. Não tem jeito, não tem jeito. Quando a natureza nos deu um cérebro e uma mente, a gente se lascou totalmente. Porque a gente vai sim construir expectativa, a gente vai sonhar, a gente vai desejar, mesmo que a gente bata na trave, e algumas coisas a gente marque gol, e algumas coisas aconteçam como a gente imaginou, a imensa maioria das coisas vai nos desapontar. Então, na hora desse desapontamento, é aí que tem a ver com o sofrimento da nossa época. Em outros séculos, você se desapontar com a vida não era visto como um prejuízo.
como uma desvirtude. Estava tudo bem você se desapontar com a vida. Mas o século XXI trouxe um problemaço para a gente. Porque a gente inventou um negócio chamado gratidão. O significado que a gente deu para essa palavra é profundamente opressivo para a existência humana. Porque a gratidão é uma espécie de operação abafa para a dor de viver. Então você está lá falando que você está sofrendo, aí vem uma pessoa que vai aparecer na rua, na chuva, na fazenda e na casinha de sapê. Aonde você estiver, vai aparecer essa pessoa dizendo: mas você não pode falar assim, você tem que ser grato à vida. Presta atenção em tudo que você tem. Outra expressão é o bonde do pelo menos. Você está sofrendo no seu casamento e fala. Aí outra pessoa fala: pelo menos você tem marido. Você já viu a Jaqueline? Tá encostada pra titia. Gente, a minha perna tá mancando. Pelo menos você tem uma perna. Já viu aquele pessoal atleta paralímpico que sem perna vira atleta? O tempo inteiro esse novo contexto de diálogo está oprimindo a possibilidade da gente falar da dor. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque a gente está tendo que pedir permissão para falar do sofrer. Isso é muito sério. Isso é profundamente adoecedor. Profundamente adoecedor. O tempo inteiro tem uma pessoa: pense positivo, seja... Gente, eu odeio esse negócio. Eu não estou falando que a gente tem que ser pessimista. Entenda o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a gente tem que ter o direito de ser escutado quando sofre. Eu estou triste. Tudo bem você chorar. Eu estou com medo. Vem cá, tome um abraço. Você está com medo? A gente virou, como cultura, sabe aquela imagem? O menino cai, antes do menino se levantar, já tem um adulto falando com ele: não foi nada. Ora, bolas, quem disse que não foi nada? Em que corpo aconteceu o machucado? De que lugar o adulto chega para impor um significado àquela experiência que não é dele, é do outro? Então, nós viramos esse adulto o tempo inteiro falando: não foi nada, não foi nada, não foi nada. E isso gera mais ansiedade. Quanto menos a gente tem a possibilidade de elaborar os nossos sofrimentos, mais ansiedade a gente tem. Então, a ansiedade é produto também desse tipo de sensação de que a gente é atravessado por uma vida que a gente não controla. Chico Buarque tem uma música lá, histórica, que fala assim: estava à toa na vida, o meu amor me chamou. Então a gente está ali cantando aquela música, de repente, pá, vem a vida e dá um safanão e tira o chão da gente. Estava tudo certo, estava tudo ótimo. Até um segundo atrás estava tudo ótimo. A vida tem essa característica, não é sutil esse negócio de viver. Então, na hora em que a gente se depara com essa realidade da vida, se a gente não tiver espaço para pedir ajuda de alguém, para dar a mão para alguém, qualquer pessoa, e falar assim: preciso falar do que eu estou sentindo, está muito difícil. Escutar não é ter uma solução, gente. Não é. Tem muita gente que acha que escutar é coisa de psicólogo. Não é. Escutar é coisa de gente. E a gente não precisa apresentar nenhuma solução, nenhuma solucinha. A gente, para escutar, basta fazer companhia. Sabe? Escutar. Rubem Alves, um escritor que eu amo profundamente, que faz parte muito
profunda da minha vida, do meu letramento sobre a vida, inclusive, ele tem uma frase que eu adoro, que ele diz assim: tem muita gente que vive procurando gente que fala bonito. Eu prefiro procurar gente que escuta bonito. Então eu acho que essa imprevisibilidade da vida, ela dá tanta angústia, gera tanta ansiedade, que a gente precisa de ter companhia. Por isso a ideia do abraço. Porque não dá para fazer isso sozinho, gente. Não dá para fazer isso sozinho. Então, tirar a ansiedade desse lugar, desse esconderijo, dessa solidão, e a gente poder falar dessa sensação louca, que o chão treme, que eu não sei mais o que eu vou fazer, né? Porque eu perdi uma certeza, porque até ontem isso estava aqui, agora não está mais. A gente não sai disso sozinho. Não sai. Eu, pelo menos, nunca saí. Não recomendo ficar sozinho. Eu acho que de galera é sempre melhor. Às vezes a gente precisa de recolhimento, de ficar quieto, de se escutar. Isso é maravilhoso. Mas a maioria do tempo, quando a gente sofre, a gente precisa se escutar. Então, diante desse imprevisível da vida, eu acho que a gente precisa desse encontro com o outro. Porque a nossa cultura, a gente celebra o resultado da força. Então, a gente celebra a aprovação no concurso, mas a gente não conversa sobre cada segundo, cada momento. Vocês já acompanharam que vida de concurseiro que fica fechado num quarto 10 horas por dia estudando concurso público, cheio de ansiedade, cheio de medo de não dar conta, de nunca passar no concurso, de estar jogando a vida fora, de estar jogando o tempo da vida fora. E, por exemplo, né, aí a gente celebra quando a pessoa passa no concurso, mas a gente mitifica aquilo, idealiza, como se ela fosse sempre a pessoa que passou, como se ela não tivesse sido cada um dos dias em que ela esteve mergulhada na dúvida. Isso aqui vai dar certo? Eu vou passar um dia? Porque ela não tem nenhuma garantia de que aquilo ali vai dar certo. Então, a força é construída a partir desses momentos de encontro com os nossos limites, de encontro com as nossas dúvidas. E a gente é apoiado. A gente é apoiado. Então, essa pessoa que está lá estudando o concurso, ela vai se aconselhar com um professor, ela vai entrar num grupo de WhatsApp de pessoas que estão estudando para o concurso daquele tribunal X que ela quer passar no concurso. Então, a gente está o tempo inteiro construindo essa rede solidária, que é o que a gente não diz que constrói força. E aí a gente eleva as conquistas no nível pessoal, e quando a gente faz isso, a gente sempre invisibiliza quem esteve junto construindo aquela suposta vitória individual. Então, quando a gente faz só isso, além da gente invisibilizar todas as pessoas que apoiaram aquele forte a chegar no pódio, a gente constrói uma ilusão de que para chegar naquele lugar tem que ter aquela cara que ele está tendo na hora em que ele recebe a medalha. E eu acho que essa imagem da força, ela é muito opressiva. Eu vou dar um exemplo. A pessoa está no dia do enterro de alguém muito importante para ela. Ela está do lado do caixão. E a palavra que a gente diz para essa pessoa é força. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que a gente errou muito na invenção dessa cena.
como cultura. Porque, minha gente, se a pessoa não puder desmoronar no dia em que ela está enterrando um amor da vida dela, quando é que ela vai ter liberdade e permissão cultural para desmoronar? Eu vou contar uma história que aconteceu durante a pandemia. Eu fui convidado para fazer uma palestra sobre luto numa empresa multinacional, porque um dos diretores dessa empresa, muito amado pela companhia, uma pessoa muito carismática, que recebia muito amor assim, das pessoas, ele teve aquela Covid ruim e terminou morrendo. Então, começou a passar mal, de repente, uma semana depois foi internado, depois foi entubado, foi curando até morrer. E isso foi um grande choque. Estava todo mundo em home office. E me chamaram para fazer uma palestra sobre luto para essa companhia. O presidente dessa empresa ia me apresentar. E na hora de começar a palestra, ele falou assim: Alexandre, eu quero te pedir desculpa, mas eu não vou poder ficar. Não vou poder te apresentar. Por quê? Porque eu estou quase chorando. Por quê? Porque eu perdi a minha mãe. E eu fiz essa cara que eu estou fazendo agora e falei para ele: e qual é a postura que um presidente de multinacional precisa ter diante da morte da mãe? Ele ficou em silêncio. Aí eu disse para ele: olha, fulano, eu lamento profundamente que a gente viva num mundo em que você tenha que trocar a sua humanidade pelo seu sucesso, em que você não tenha liberdade para chorar a morte da sua mãe, que é um dos eventos mais importantes da vida de qualquer ser humano. Que isso te desumanize porque você senta nessa cadeira. Eu lamento profundamente que a gente viva neste mundo. Mas você tem a liberdade de fazer o que você quiser. Ele saiu da tela, desligou a câmera, ele já estava chorando quando eu disse isso para ele. Internamente, eu falei assim: Alexandre, você passou da linha. Não devia ter falado isso pro Big Boss. 10 minutos depois ele volta. Fala: eu vou apresentar. Começa a chorar. E fala assim: antes de eu falar do Alexandre, eu quero contar para vocês que eu perdi a minha mãe. Esse homem recebeu uns 400 textos de condolência no chat em 5 minutos. Foi uma avalanche de amor que esse homem recebeu. No final da palestra, ele agradeceu e falou para as pessoas: eu nunca me senti tão amado por vocês. Essa é uma cena, certo? Em que essa ideia da força oculta a verdade do coração. Você tem que ser forte, porque você é o presidente dessa empresa. E você não pode chorar, você tem que dar exemplo de força, foco e fé. E me desculpem, mas eu sou profissional de saúde mental. Isso não é uma opinião pessoal do Alexandre. Isso está categorizado, estudado, publicado em literatura vasta no mundo inteiro. Isso adoece. Isso adoece. Certo, psiquiatra? Isso adoece.
Então eu não posso, depois de ter estudado tudo que eu estudei, depois de ter lido tudo que eu li, depois de ter atendido a quantidade de gente que eu atendi, porque depois esse cara vem para o consultório e ele chora em posição fetal no sofá. Um choro que ele não pode ter do lado de fora com ninguém, porque ele é o presidente da empresa. Então isso é um lamento meu. E eu não concordo com essa ideia de força. Eu acho que a gente precisa falar mais disso, porque por trás dessa ideia tem uma espécie de sequestro da nossa humanidade, sabe? A gente é forte também, a gente faz coisas maravilhosas, a gente faz coisas incríveis que a gente não imagina fazer. Isso é também do humano, isso é massa. Mas existem momentos em que a gente é pura terra arrasada. E nesses momentos, a gente tem que ter o direito de falar disso. A gente tem que ter o direito de expressar isso, sem que a gente seja oprimido, sem que a gente se sinta diminuído na sua imagem social por ter falado disso. Aí vem uma pessoa famosa e fala qualquer coisa assim, o jornal coloca assim: fulano de tal começa uma polêmica. Olha a palavra, polêmica. Por que polêmica? Uma vez eu perguntei para um repórter: quando vocês escrevem lá polêmica, vocês não sofrem aquilo? Aí ele riu e eu falei: claro que não. A gente inclusive acha absurdo escrever aquela palavra. Então, a força, ela existe. Nós não temos uma sociedade com problemas para reconhecer a força. Nós temos uma sociedade com problemas para legitimar os momentos em que a gente sofre. A nossa dor nessa cultura, nessa sociedade, é essa. Nós não temos problema de força. Os fortes, tanto que, se a gente for pegar uma imagem, a imagem que a gente exaspera é da barriga de tanquinho. A imagem da força, é do bíceps malhado, é uma imagem de força. Então a gente gosta disso e eleva isso, e está tudo bem fazer isso. O que não está tudo bem é a gente desconsiderar que a outra parte existe. Sempre que a gente desconsidera um pedaço da vida que é de verdade, a gente está vivendo pela metade. Viver pela metade me traz um outro ponto abordado lindamente no teu livro, que é a ideia da história única. Né? Brilhou o olho já, não vou nem falar mais nada. Não, é porque... Deixa eu contar uma coisa para vocês, isso é fofoca. Eu já conversei com outros escritores e escritoras sobre isso. E todo mundo faz a mesma coisa, a gente não lembra do que a gente escreveu. Então, na hora que a gente vai conversar, a pessoa estuda, faz caderninho, apontamento, e ela fala assim: aquela hora que você fala disso. E o escritor fica assim: meu Deus, que hora foi, Jesus, que eu escrevi sobre isso? Entende? Não. Mas não, eu tô aqui tentando sair dela. Deixa eu ajudar meu amigo, né? Pra não deixar ele sair justa. Você merece um abraço. Ai, Alexandre. Gente, quem conhece o Alexandre sabe que você é um contador de histórias, né? Xande, ele vai sempre trazendo recortes, anedotas, trazendo memórias. Mas você fala disso, né? Dessa necessidade de estar no presente, de se articular com essas memórias, de que as memórias sirvam de alimento para contar pequenas histórias sobre mim, que vão se articular com outras histórias sobre mim e que também vão mudando conforme eu me entendo e conforme eu vou narrando
de acordo com os meus momentos de vida, de acordo com as minhas resoluções, enfim, né? Isso vai criando uma grande trama existencial e narrativa. Isso tem muito a ver com a forma como a gente se concebe naquele determinado momento, né? Bom, essa história da história única é a seguinte. Eu sou psicólogo a partir de a psicologia, ela tem uma série de correntes de pensamento, né? Que infelizmente se relacionam muito pouco. Tipo tribo adolescente, sabe? A Patricinha não conversa com o metaleiro, que não conversa com o rapper, que não... A psicologia é tipo um bando de adolescente tribal que não se conversa, um acha o outro horror, entendeu? Nossa, vamos chegar na adultez, eu acredito que a gente estamos na 5ª série. Mas enfim, a corrente de pensamento que fez a minha cabeça tem a ver com uma filosofia do Edgar Morin, que é um filósofo francês que fala sobre a complexidade da vida. Então, uma das ideias centrais dessa filosofia é uma ideia muito simples, mas que ele usa 7 livros para explicar. Chama O Método, tem 7 volumes. Ele usa 7 livros para explicar essa ideia que, obviamente, eu estou dando só a primeira linha, que é assim: o que a gente perde da vida quando a gente descreve a vida com o verbo ser e não com o verbo estar. Infelizmente, a nossa cultura estereotipiza as coisas. Então, a gente começa a construir as imagens sobre as coisas e as pessoas com o verbo ser. Patrícia é uma menina danada, que pode ser uma coisa maravilhosa, não precisa ser um defeito, né? Mas a gente congela a pessoa num adjetivo usando o verbo ser. Fulano é assim, pronto. E aí as pessoas começam a repetir aquilo como se fosse um mantra. Patrícia é danada, Patrícia é danada. Aí você vai escutar isso da sua mãe, do seu primo, ela é danada mesmo. E quando ela não é danada, vou dar um exemplo. Aquele aluno tímido que sofre para apresentar trabalho na frente da sala. Tem alguém aqui que foi esse aluno? Sofreu para apresentar trabalho na frente da sala? Aí na hora que você consegue apresentar o trabalho, né? Aí os professores estão ali na sala dos professores conversando, e aí fala assim: como é o seu nome? Ah, que lindo nome! O Alexandre conseguiu apresentar muito bem o trabalho. Aí outro professor fala assim: porque foi com você, isso é uma exceção, né? Toda vez que o Alexandre vem apresentar trabalho é um horror. Fica suando, não sabe para onde vai, perde a conexão. As pessoas estão o tempo inteiro nos lembrando da nossa caixa, né? Nossa, a Patrícia falou uma coisa importante. Mas ela é doida. Você sabe que ela é doida. Pode ter sido assim, um lampejo de lucidez, mas não se anime muito, porque ela vai falar um monte de maluquice para você amanhã. Então, quando a gente isso é uma produção social. Então, a nossa identidade, ela é construída desse jeito que os outros falam da gente. E que às vezes a gente compra. Mas, gente, esse peixe que vendem pra gente, sobre quem a gente é um peixe podre. Sempre. Porque ele nos reduz a um adjetivo. Então é isso que a Chimamanda Adichie, uma escritora nigeriana maravilhosa, diz nesse TED chamado Perigo da História Única. Assistam, podem guardar para vocês assistirem. É uma palestrinha de 18 minutos, um dos TEDs mais assistidos do mundo. O que ela diz é o seguinte: quando nos roubam
a nossa multiplicidade, a nossa complexidade, nós nos reduzimos nas nossas possibilidades de existência. Porque eu quero ter o direito de ser tímido, e extrovertido, e calado, e ousado, e inquieto, e impreciso. E ter todas essas cenas compondo a minha vida. Isso é que é complexidade. Nós não termos que nos apegar a uma única definição de um fenômeno. E imaginar que aquele fenômeno, a vida, é sempre um fenômeno múltiplo. E a gente, inclusive, não consegue descrever nada da vida completamente. Sempre vai ficar uma coisa de fora. Então, por eu acreditar profundamente nessa filosofia do Edgar Morin, eu não acredito que uma pessoa é ansiosa. Então, agora eu expliquei para vocês metade do livro com essa história. Mas comprem, viu? Vale a pena. Então eu não acredito que uma pessoa é ansiosa, assim como eu não acredito que uma pessoa é deprimida, assim como eu não acredito que uma pessoa, sabe? A gente é mais coisa do que isso. A gente é muito mais coisa. Então, eu sou um ativista da multiplicidade humana, sabe? Para mim, o ser humano é uma maravilha a ser descoberto. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu estava contando para a Patrícia de um amigo recente que eu fiz, um escritor brilhante, que não tem segundo grau completo, porque vem de uma realidade muito dura brasileira. Um escritor brilhante, que escreve melhor do que muita gente que é formada em letras. Então as possibilidades existenciais a gente vai colocando assim, ó, na caixinha. Se você não fizer essa estrada aqui, você não vai conseguir ser tal coisa. E percebam que o século XXI está dando a oportunidade da gente ser muitas coisas. Se você for escutar hoje os adolescentes que estão fazendo terceiro ano, você vai rodar e cair, porque eles estão dizendo assim: eu não vou ser igual meu pai, eu não vou ser igual minha mãe, que escolhe uma profissão e fica 35 anos trabalhando na mesma coisa. Eu não vou fazer isso com a minha vida. Eu vou fazer várias coisas. Eu quero ser médico e DJ. Eu quero... essa geração, anotem. A mãe de Iná que habita em mim vai fazer uma previsão aqui. Olha, essa geração vai começar a ter, por exemplo, um médico que depois de 10 anos de formado vai fazer assim: não quero mais ser médico, cansei, ok, tô descendo desse play aqui, ó, não vou mais brincar disso aqui, vou começar uma outra história. Mas medicina, meu filho, olha o tanto que você estudou, residência, não sei o que, né? Ah, não quero mais. O que essa geração está dizendo pra gente? Essa geração está dizendo uma coisa muito importante pra gente, que a gente pode ser muito mais coisas, que a gente pode ter muitas vidas numa vida. Então, nós fomos ensinados a essa construção da história única, né? E isso nos encaixotou. E isso fez com que a gente tenha desenvolvido até aqui uma premissa de que tudo que sai do lado de fora dessa caixa é tipo um hobby, né? Isso é um hobby. E aí, é assim, você espere até a aposentadoria. Aí depois da aposentadoria, que você não faz nada, atenção à frase, na hora que você não estiver mais fazendo nada, porque fazer significa trabalhar, na hora que você já não estiver fazendo nada, aí você pode pegar esse hobby que você tem, né? E botar aí no seu dia como uma diversãozinha, até ficar com a boca cheia de dentes esperando a morte chegar, como dizia Raul Seixas, né?
Então eu desacredito profundamente nessa vida. Eu acho que a gente tem que fazer pegar o hobby, né? Aquilo que... Eu falo disso no livro. A gente tem que pegar isso que a gente curte fazer na vida. E ao invés de colocar, depois que eu aposentar, depois que eu resolver minha vida, depois trazer isso para cá. Já que você falou que eu sou bom contador de história, eu vou acreditar e vou contar uma história. Eu sempre gostei de viajar. Eu sou um antropólogo disfarçado, num corpo de psicólogo. Então eu sempre gostei de viajar, assim, viajar para conhecer as pessoas do lugar, né? Então uma vez eu gosto muito de viajar sozinho. Depois de filho não dá com tanta facilidade, né? Mas ainda mais eu que fui tendo um filho depois do outro. Mas nessa época que eu viajava sozinho, eu fui a João Pessoa, que é uma cidade que eu amo. Recomendo vivazmente, uma cidade de praias lindíssimas do Brasil. E numa praia chamada Areia Vermelha, eu estava lá sozinho e tinha um grupo de pescadores pescando. E eu me aproximei deles e comecei a conversar para tentar entender como era aquela vida. E eu perguntei se eu poderia pescar junto com eles. E eles acharam estranho, né? Esse menino playboyzinho, né? Querendo brincar de pescador. Por algum motivo eles me deixaram ficar ali. Na hora que terminou o dia, um senhor, ele me chamou para a casa dele, que era uma tapera. Tipo a tapera da Juma, era uma tapera a casa dele. Ele tinha, infelizmente, uma das marcas da saúde no nosso país é que as pessoas não têm condição de tratar os dentes, então elas vão arrancando os dentes em uma determinada camada social do Brasil. Então esse senhor, ele tinha a pele toda enrugada, assim, parecendo chão do semiárido, por estar muito exposto ao sol, né? E ele tinha pouquíssimos dentes na boca. Ele me ofereceu um café. Claro, desde aquela época eu não recuso café nunca. E aí fomos tomar café e lá, no meio da nossa conversa, ele pergunta assim: o senhor faz o que assim de profissão? Essa foi a pergunta. Aí eu disse: eu sou psicólogo. Mas doutor, ele disse, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O doutor acha que lá no sul as pessoas são felizes? Pá! Fui jogado. Assim, eu passei uns 2 meses de terapia para elaborar essa cena, né? Aí, o que eu consegui responder para ele naquela época foi o seguinte: olha, lá no sul as pessoas costumam adiar a felicidade. Fala assim: depois que eu formar, depois que eu casar, depois que meus filhos formarem, depois que eu mudar, depois que. Então acho que a gente adia essa felicidade. Ele disse: eu sou um homem muito feliz. E ele sorriu com aqueles 6 dentes que ele tinha na boca. E eu perguntei por quê. Ele falou: porque eu durmo e acordo com o barulho das ondas do mar. É uma das cenas mais importantes da minha vida, essa cena. Voltei para terapia. Que é ser feliz, pelo amor de Deus. A gente inventa um monte de coisa. Olha esse homem, ele é mais feliz que metade da população do planeta Terra. Jesus Cristo, o que a gente está fazendo com a nossa vida, etc, etc, etc. Bom, fiquei, haja terapia. Mas o que essa história nos traz? O que essa história nos traz? O perigo da história única. Qual que é a história única?
Eu preciso para ser feliz de. Aí vamos infernizar a felicidade. Ter a faculdade, casar, ter filho, né? Viajar para a praia, né? Para sair desse frio lascado de Curitiba, né? Quarar no sol um pouquinho, não ficar mofado 12 meses do ano. E a gente vai fazendo ali essa lista. Isso é uma história única, porque a cultura nos entrega essa receita e fala assim: toma, isso aqui, ó, essa é a sua receita, tá? E siga aí para você ser condecorado pela cultura como uma pessoa bacana. O problema é que essa lista está ficando cada vez maior, né? Porque você tem que ter o corpo sarado, tem que ir na academia e postar, tá pago, né? Você tem que assistir a série que todo mundo assiste. Aí você chega e fala para as pessoas assim: meu Deus, eu não tive tempo de ver essa série. Nossa, você tá por fora. Maravilhosa, né? Aí se você assiste a série, você tem que postar sobre a série. Você tem que comentar sobre a série. Você tem que, Então, essa receita, ela vai ficando cada vez mais pesada e ela gera ansiedade. Então, isso é uma história única que nos assombra. E a nossa história única, gente, tá aqui, ó. Tá no dedão. Não existem dois dedões igual ao seu. A cultura não tem dedão. A cultura não tem nem impressão digital. A cultura vai te dar um mandato que supostamente vale para todo mundo. Não vale. A gente passa a vida inteira tentando descobrir o que esse dedão está dizendo para a gente. O que quer dizer ser eu? O que quer dizer ter essa impressão digital que é única e que mais ninguém tem? Isso deve ser... A natureza nos fez assim, gente. Isso deve ter um sentido. Vocês não acham, não? Deve ter um sentido da gente ser tão particular, da gente ser tão único. Então tem algum problema entre nós que a gente não tem espaço para dizer de coração aberto, de peito cheio, com orgulho: eu sou essa pessoa. E você? Me conte do seu dedão. Eu vou te falar do meu, você me conta do seu, daquilo que é bom, daquilo que é ruim, daquilo que você odeia em você, daquilo que você quer melhorar, daquilo que você acha massa. Então a história única, ela nos oprime. Essa história do lugar do trabalho, tem um autor chamado Christophe Dejoux, um psicólogo um sociólogo, que denunciou na segunda metade do século XX que todo trabalho, sem exceção, ele tem um ponto de desgaste. Não tem nenhum trabalho que fuja disso. Então, segundo esse cara, a gente precisaria cuidar do efeito danoso do trabalho. Então, se você quiser cuidar de você, você precisa se perguntar: qual é o dano que o meu tipo de trabalho me provoca? Mas a gente, na mentalidade gratiluz, que a gente estava comentando agora há pouco, a gente fala assim: eu amo tanto o meu trabalho que nem parece trabalho. Eu amo tanto o meu trabalho que eu me divirto trabalhando. Então, o prazer pelo trabalho, que é uma coisa que deveria ser, inclusive, essencial, que eu valorizo enormemente, que a gente possa trabalhar com prazer. O prazer está aparecendo para invisibilizar o sofrimento do trabalho. Então nós precisamos falar do sofrimento do trabalho, de cada trabalho específico, né? Então, por exemplo, o meu trabalho é a melhor profissão do mundo. Pode ter outras junto comigo, não pode, mas a psicologia é a melhor. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Eu falo para os meus alunos: é a melhor profissão do mundo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você vai se lascar. Você vai se lascar várias vezes na vida. Você vai adoecer por causa dessa profissão. Porque o sofrimento humano tem uma toxina
que a gente não é impassível, a gente não é impenetrável por essa toxina, né? Ela vai tomando conta da gente assim, aos pouquinhos, e de repente a gente adoece. Então, cada trabalho tem essa toxina, que é invisível. A gente precisa, e a gente está falando mais disso depois da pandemia. A pandemia foi um antes e depois na história da humanidade em muitas coisas. O mundo do trabalho foi um antes e depois da pandemia. Nunca se falou em saúde mental como estamos falando depois da pandemia no mundo do trabalho. Mas eu ainda acho que a gente fala de saúde mental de um jeito como se saúde mental fosse saber o que é depressão, ansiedade e burnout. Não é isso. Não é isso. Porque veja que a gente vai falar de saúde mental na patologia. Mas e a saúde mental que tem a ver com o coletivo, com se relacionar bem, com respeitar o outro, com não ser um chefe abusivo, que assedia moralmente os seus funcionários? Isso é saúde mental. Então eu estou indo para as empresas para falar desse tipo de coisa, sabe? Saúde mental nessa perspectiva. E tem dado muito forte. Tem tido experiências maravilhosas. Mas eu acho que é uma construção ainda muito inicial da gente poder falar disso. Porque o mundo do trabalho ainda acredita muito no autoritarismo como uma forma de gerar produtividade. No século XX, a gente tinha um cartão de ponto. Recordar é viver. A gente tinha um cartão de ponto e a gente saía às 18 horas. E a gente batia aquele cartão e ia para casa. Com a tranquilidade que o nosso chefe só ia ligar para a gente se estivesse acontecendo uma tragédia. Tinha uma pasta chamada pasta de pendências, que ficava assim na mesa, e no dia seguinte você começava a trabalhar pela pasta de pendências. E estava tudo bem, o mundo não ia acabar. O que aconteceu depois do advento do smartphone no mundo do trabalho é o seguinte: perdeu-se a fronteira entre o trabalho e o resto da vida. Então, você está acessível o tempo inteiro. Então, na hora em que o chefe começou a poder te mandar uma mensagem, às 2h do sábado, quando você está fazendo um churrasco na sua casa, e ele te escreve uma mensagem que começa com o seguinte texto: eu sei isso, não quero te atrapalhar porque eu sei que é sábado, mas... Ele já lascou com o seu sábado. Porque só de você ler essa mensagem, você já fica ansioso. E você já se pergunta: será que tudo bem eu responder depois que o churrasco acabar? Como vai ficar a minha imagem diante da minha empresa se eu disser para o meu chefe que eu respondo para ele na segunda-feira e que sábado não é dia de mandar mensagem, que eu tenho direito, pela lei trabalhista, de descanso no sábado? Então, o que começou a acontecer? Por trás de uma expressão vista a camisa da empresa, se autorizou a fazer qualquer coisa em nome da produtividade. Aí as pessoas começaram a cair nas empresas doentes, feito pecinhas de dominó. Enquanto isso acontece com o chão da fábrica, a gente sabe o que acontece. O sistema é bruto, é Ctrl+X, Ctrl+V. Esse aqui sai, tem uma fila ali de desempregados, você pega o primeiro da fila e coloca aqui no lugar. Agora, na hora que o CEO começou a adoecer por causa desse nível de exposição ao trabalho, aí a gente começou a pensar. Então, a reflexão no mundo do trabalho sobre os excessos que nós já estamos vivendo, e que se a gente não parar, a gente vai adoecer cada vez mais. Isso tem a ver com produtividade, porque você tem que pagar um monte de gente de licença, certo? Você perde dinheiro. Aí na hora que vai para o bolso, a empresa fala: epa, vamos pensar sobre isso porque nós somos humanos. Então, a gente tem todo esse movimento acontecendo, gerando um debate sobre saúde mental importante. Então, o smartphone é muito recente na história da humanidade, a internet é muito recente na história da humanidade. A gente ainda vai passar por experiências de regulação.
né? Existem algumas empresas que já estão fazendo isso e que estão proibindo veementemente qualquer tipo de comunicação por e-mail, WhatsApp, sinal de fumaça. Na hora que você sai de férias, você será desligado de todos os grupos de WhatsApp do trabalho e você será reintegrado no dia que você voltar ao trabalho. Isso deveria ser coisa simples. Não é que a gente está inventando a roda. Não é que eu estou dizendo assim, nossa, que empresa legal, que coisa humana isso, né? Não é isso. Isso são coisas que a gente perdeu, que a gente tinha. Que quando a gente entrava de férias, a gente desligava a tomada e a gente não pensava no trabalho. E era por isso que a gente conseguia descansar. Mas hoje a gente tira férias e o grupo do WhatsApp do trabalho continua nos informando de todos os BOs que estão rolando no trabalho e a gente fica ansioso sem saber se a gente tem que entrar na conversa, se a gente tem que contribuir com alguma coisa, mas a gente está de férias. Mas o tempo inteiro a gente é assolado por essa angústia do vestir a camisa da empresa. Então, a gente deturpou essa fronteira entre o trabalho e o resto da vida e isso está custando caro à nossa saúde. Nós estamos num processo cultural de retrocesso no bom sentido dessa palavra. Quer dizer, a gente precisa voltar a ser mais... A gente precisa ser mais cringe. A gente precisa voltar para o século XX, entendeu? Botar o cartão de ponto assim como uma imagem importante. Você tem o direito de terminar o seu dia de trabalho para viver o resto da vida. Isso não é um malefício, isso é um direito da vida, de eu ter multiplicidade, de eu não ser só a pessoa que trabalha, né? É isso.